E aí, gente, olha só, hoje aqui nós vamos corrigir a avaliação de vocês, tá? Muitos foram super bem, mas vários não conseguiram ir tão bem assim, né? Esta avaliação, ela cobrou conteúdos que nós estamos vendo lá em sala de aula. Tipos de sujeito, tipos de predicado, oração, essas coisas assim. Nós já fizemos aula sobre isso, né? Vocês já fizeram várias atividades sobre isso em sala de aula também, né? Então, vocês deveriam ter ido melhor aí, para quem não foi muito bem. Mas vamos fazer hoje a correção dessa atividade, né, dessa prova, dessa avaliação, para que vocês consigam fazer uma recuperação e tirar uma nota bem boa, beleza? Então vamos lá. Então tudo começa, deixa eu só diminuir a tela, com um texto, né? Então leia o texto e responda. Um homem de consciência, Monteiro Lobato. Chamava-se João Teodoro, só, o mais pacato e modesto dos homens, honestíssimo e lealíssimo, como um defeito apenas, não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância do mundo era João Teodoro. Nunca fora nada na vida, nem admitia a hipótese de vir a ser alguma coisa. E por muito tempo não quis sequer o que todos ali queriam, mudar-se para a terra melhor. Mas João Teodoro acompanhava com aperto de coração o deperecimento visível de sua Itaoca. Isso já foi muito melhor, diz consigo. Já teve 3 médicos bem bons, agora só um e bem ruinzote. Já teve 6 advogados e hoje mal dá serviço para um rábula ordinário como Tenório. Nem circo de cavalinhos bate mais por aqui. A gente que presta se muda. Fica o restolho. Decididamente, a minha Itaoca está se acabando. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se. Mas, para isso, necessitava de um fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível. É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de nada, então arrumo a trouxa e boto-me fora daqui. Um dia aconteceu a grande novidade, a nomeação de João Teodoro para delegado. Nosso homem recebeu a notícia como se fosse uma porretada no crânio. Delegado, ele que não era nada, nunca fora nada, não queria ser nada, não se julgava capaz de nada. Ser delegado de uma cidadezinha daquelas é coisa seríssima. Não há cargo mais importante. É o homem que prende os outros, que solta, que manda dar sovas, que vai a que vai à capital falar com o governo. Uma coisa colossal ser delegado. E estava ele, João Teodoro, delegado de Itaoca. João Teodoro caiu em meditação profunda. Passou a noite em claro, pensando e arrumando as malas. Pela madrugada, botou-as no burro, montou no seu cavalinho magro e partiu. Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo madrugador. Que isso, João? Para onde se atira assim de armas e bagagens? Vou-me embora, respondeu o retirante. Verifiquei que Itaoca chegou mesmo ao fim. Mas como? Agora que está delegado. Justamente por isso. Terra em que João Teodoro chega delegado, eu não moro. Adeus, e sumiu. Então, gente, temos esse conto aqui, né, de Monteiro Lobato, e é isso. Nós temos agora as atividades de interpretação de texto. Vamos lá. Segundo o texto, João Teodoro não havia saído ainda de Itaoca por quê? Por gostar muito daquela cidade, por ainda não ter conquistado nenhum cargo importante, por achar que a cidade ainda mantinha algum valor, por querer ser diferente dos demais. Veja, gente, aqui fica muito claro para nós o porquê que ele não tinha saído ainda. Cadê? Aqui, ó. É isso, deliberou lá por dentro. Quando eu verificar que tudo está perdido, que Itaoca não vale mais nada de nada, então arruma a trouxa e bota-me fora daqui. Olha só, então ele colocou essa condição para ele, porque ele achava que ainda existia algum valor. Que Itaoca, quando não valesse mais nada de nada, aí sim ele iria embora. Mas então ele acreditava que Itaoca ainda mantinha algum valor. Beleza? Vamos para a próxima. A decisão de Teodoro de partir Itaoca ocorreu por
não existirem mais bons médicos e advogados, acreditar que ele próprio não valia nada, medo de assumir o cargo de delegado, todos estarem deixando a cidade. Gente, aqui também nós temos a resposta aqui no finalzinho. Terra em que João Teodoro chega a delegado, eu não moro. Então, é por isso que ele saiu de Itaoca, né? Porque ele próprio virou delegado. E ele achava que ele era tão ruim, tão sem valor, né? Ele próprio, que se nomearam ele como delegado, significava que a cidade já estava perdida, né? E não tinha mais valor essa cidade. Ou seja, ele saiu porque ele não acreditava nele mesmo, né? Ele achava que ele não tinha valor nenhum, tá? Vamos para a próxima. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se. Das alterações feitas na passagem, a que não altera o seu sentido é. Então veja só, eu tenho essa passagem falando com o verbo incubar. Tá? O que é que eu posso substituir sem perder o sentido original? João Teodoro passou a considerar a ideia de também mudar-se? João Teodoro se convenceu pela ideia de também mudar-se? João Teodoro manifestou a ideia de também mudar-se ou João Teodoro descartou a ideia de também mudar-se? Gente, pelo contexto a gente consegue entender o que é, mas vamos dar uma olhada aqui no próprio texto. Aqui, ó. João Teodoro entrou a incubar a ideia de também mudar-se. Mas para isso necessitava de um fato qualquer que o convencesse de maneira absoluta que Itaoca não tinha mesmo conserto ou arranjo possível. Ou seja, ele está falando que João Teodoro passou a considerar essa possibilidade, né? Então, João Teodoro passou a considerar a ideia de também mudar-se. É esse o sentido que essa frase aqui quer nos passar, né? Entrou a incubar a ideia, significa isso, passou a considerar a ideia de também mudar-se. Beleza? Vamos para a próxima. Na frase, para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Qual é o tipo de sujeito presente? Então, aqui a gente já entra no conteúdo, né, de tipos de sujeito. Vamos lembrar, então, que uma oração é formada por sujeito e predicado. Tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Então, vejam que eu tenho verbos onde. Apenas aqui, né? Era, do verbo ser. Então, veja lá. Esse era está se referindo a quem? Né? De quem eu estou falando aqui? Da coisa de menos importância do mundo, tá? Então, não vamos confundir para João Teodoro ou João Teodoro aqui. Esses não são nossos sujeitos. O sujeito é relacionado ao verbo, tá? Então, se meu verbo era, tá? Olha ali, era. Quem era? A coisa de menos importância do mundo era João Teodoro. Tá bem? Então, eu tenho o meu sujeito, eu sei quem é o meu sujeito? Sei, né? Eu tenho esse sujeito escrito na minha frase? Tenho. Esse sujeito. Então, tá, calma. Então, se eu já tenho os dois, eu sei que ele é determinado, correto? Beleza. Aí nós vimos na nossa aula que o sujeito determinado ele pode ser simples ou pode ser composto. Simples quando eu tenho apenas um núcleo, composto quando eu tenho dois ou mais núcleos. O que são os núcleos? Aquela palavra mais importante, tá? Então veja só, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Olha ali, eu estou falando da coisa de menos importância no mundo. Então, qual que é o núcleo desse sujeito aqui? É coisa, tá? Apenas coisa. Por isso eu tenho aqui um sujeito simples. Vejam, coisa era João Teodoro. O de menos importância do mundo são complementos do meu núcleo, a coisa. Tá? Se vocês ainda têm dúvidas sobre isso, vocês vão pegar e vão assistir novamente a aula onde eu falo sobre o simples e o composto, tá? Porque é bem simples, é bem fácil, né? Só precisa um pouquinho de atenção e fazendo as anotações no caderno para que vocês consigam fazer as atividades, né? Senão não tem como. Mas é bem simplesinho isso aqui.
Então, vejam, o nosso núcleo é coisa. Então, por isso eu tenho um sujeito simples. Beleza? Número 5. Na frase, nosso homem recebeu notícia como se fosse uma porretada no cano. Qual é o número de orações existentes? Vamos dar uma olhada? Para eu saber o número de orações, eu tenho que saber o número de verbos, né? Como nós já estudamos, cada verbo vai formar uma oração. Então, se eu tenho 2 verbos, eu vou ter 2 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu vou ter 3 orações. Se eu tenho 10 verbos numa frase ou num período, né? Vou ter 10 orações. Beleza? Vamos lá. Nosso homem recebeu. Olha aqui o primeiro verbo. Então, já temos uma oração do verbo receber. A notícia como se fosse, olha aqui, fosse, né? Como se fosse uma porretada no crânio. O verbo fosse vem do verbo ser, né? Então eu tenho 2 verbos, recebeu e fosse. Logo, 2 orações. Beleza? Classifique o sujeito: determinado, oculto, indeterminado, inexistente, de cada oração a seguir. Então aqui a gente já entra, né, mais a fundo aí dos tipos do sujeito, coisa que nós fizemos várias vezes. Então vocês não têm desculpa para não ir bem. Os pais assistiam emocionados à apresentação do filho. Então a primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo. Qual verbo aqui? Assistiam. Aí eu pergunto para o verbo: quem assistia? Os pais, né? Os pais. Então, eu sei quem é meu sujeito? Sei, os pais. Está escrito na minha frase? Está. Se eu sei quem é e está escrito, sujeito determinado, né? Lembram-se? Vamos para a letra B. Compraram todo o meu estoque de água. Compraram todo o meu estoque de água. Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar o verbo. Qual é o meu verbo aqui? Compraram, tá? Quem comprou? Alguém. Tem como saber quem comprou? Só por esta oração? Não tem como saber. Está falando que alguém comprou, né? Então, compraram todo o meu estoque de água. Então, se eu sei que foi alguém, mas não sei quem, o que é? Sujeito indeterminado, né? Eu sei que foi alguém que praticou essa ação verbal de comprar esse estoque de água, mas eu não tenho como determinar, né, quem foi esse sujeito. Tá bem? Eu não tenho como determinar, por isso eu vou chamar de sujeito indeterminado. Vamos para a próxima. O tempo passa cada vez mais depressa. O tempo passa cada vez mais depressa. Vamos lá, qual verbo nós temos aqui? Passa, né? O verbo passar. Quem passa? O tempo. Então, se eu estou falando que o tempo passa cada vez mais depressa. O sujeito é de quem eu estou falando. Então, quem passa? O tempo. O que acontece com o tempo? Passa cada vez mais depressa. Veja, eu sei quem é o meu sujeito? Sei, é o tempo. E está escrito ali? Está escrito ali. Então, é sujeito determinado. Letra D. Ouvimos muita música boa no festival. Qual é o meu verbo aqui? Ouvimos, correto? Veja lá, ouvimos. Quem ouviu muita música boa no festival? Nós, né? Nós. Eu não tenho como encaixar outro sujeito a não ser nós nessa situação. Por isso, então, que é o chamado sujeito oculto, né? Por quê? Pela desinência verbal, que é o finalzinho aqui, ó. Essa aqui é o que a gente chama de desinência verbal. Eu sei que se refere a nós. Então, eu sei quem é meu sujeito. Nós. Só que não está escrito. Então, se eu sei quem é o sujeito, mas ele não está escrito, eu vou chamar, então, de sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial. Tá bem? Mas, como a gente estava falando sempre de oculto, eu vou manter aqui oculto. Fez muito calor no fim de semana. Fez muito calor no fim de semana. Primeira coisa que a gente faz é identificar o verbo. Então, o verbo fez, do verbo fazer, né? Então, fez muito calor no fim de semana.
Quem fez muito calor no fim de semana? Ninguém, né? Veja, aqui é um verbo impessoal. Não tem como existir um sujeito que fez muito calor no final de semana, no fim de semana, tá? Porque simplesmente fez calor. É um fenômeno da natureza, né? É algo ligado à natureza. Não tem como alguém praticar essa ação verbal de fazer muito calor no fim de semana, né? Então, neste caso, eu tenho uma oração sem sujeito. Então, um sujeito inexistente. Beleza? Pessoal, então aqui nós falamos dos tipos de sujeito. Então, como eu já falei, algo que a gente fez várias atividades, falamos muito sobre isso em sala de aula. Então, vocês conseguem, com certeza, tirar uma nota muito boa. Os que não tiraram, gente, por falta de atenção, ou por não pegar o caderno, ver lá as anotações que a gente fez em sala, os exercícios que nós fizemos em sala. Aí é lógico, gente, se você não estuda, é óbvio que você não vai tirar uma nota boa. Vamos para a próxima, então. Aqui nós já vamos falar dos tipos de predicado, né? Então vamos lá. Analise o predicado das orações abaixo e classifique em predicado nominal, predicado verbal ou predicado verbo nominal, tá? Então veja lá. Eu tenho esses 3 tipos de predicado. Vamos lembrar o que são cada um deles. O predicado nominal, vou abrir aqui de volta nossos slides. Então, ó, pessoal, abri aqui de volta os slides da nossa aula sobre os tipos de predicado, só para a gente relembrar rapidinho, né? Então, vejam lá. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal, né? A primeira coisa que você vai ver é que tipo de verbo você tem, tá? Se é o verbo de ação, que é o chamado nocional, ou se é um verbo de ligação, tá? Por quê? Se for de ligação, você nem perde tempo aqui classificando o predicado. Você sabe que ele é nominal, tá? É o único que tem verbo de ligação. Se for verbo de ação, ou seja, o verbo nocional, aí sim você vai observar com um pouquinho mais de atenção. O predicado verbal, então, ele tem esse verbo nocional e não apresenta a característica do sujeito. Então, veja lá. Os construtores fizeram a medição do terreno, tá? Eu estou falando que o meu sujeito praticou essa ação verbal, tá? Veja que o meu predicado, a medição do terreno aqui, ó, ela faz relação apenas ao verbo. Ela complementa apenas o verbo, ó, fizeram. O que eles fizeram? A medição do terreno. Tá? Então, aqui eu só tenho o meu sujeito praticando a ação verbal. E o meu predicado é verbal, por quê? Porque ele só se refere ao verbo, à medição do terreno. Veja a diferença para o verbo nominal. O verbo nominal também tem verbo nocional, tá? Ou seja, aquele verbo de ação, aquele verbo que é praticado pelo sujeito, e também apresenta a característica do sujeito. Então, veja, aqui no verbal eu não apresento característica do sujeito. Já no verbo nominal, eu tenho característica do sujeito. Olha ali, nós assistimos ao filme emocionados. Veja, o verbo assistir é uma ação. A gente pratica essa ação verbal, tá? Só que, vejam os meus complementos aqui. Ao filme, complementa quem? Deixa eu até pegar aqui. Ó, ao filme, eu estou complementando o sentido do próprio verbo, né? Assistimos o quê? Assistimos ao filme. Emocionados. Se refere a quem? A nós. Olha ali, nós. Tá? Veja, então, que o meu predicado aqui, além de apresentar um complemento para o verbo, igual aqui em cima, ó, a medição do terreno complementa o verbo, né? Então, veja, aqui, além de complementar o verbo, eu estou complementando o sujeito também, apresentando aqui um estado que eles ficaram, que eles ficaram emocionados. Tá? Então, aqui eu vou ter um verbo nominal. E o nominal apresenta verbo de ligação. O que é o verbo de ligação? Aquele que apenas serve para ligar o sujeito a uma característica ou ao estado em que se encontra esse sujeito. Né? Lembrando que os verbos ser e estar são os principais verbos de ligação. Mas, aqui neste caso, também temos o verbo andar. Só que esse andar aqui, gente, vamos ver no sentido. Meu pai anda muito ocupado ultimamente. Veja, ele não anda, aqui eu não estou falando andar no sentido de caminhar, né?
Estou falando andar no sentido de estar muito ocupado. Então, veja que muito ocupado ultimamente é em relação ao sujeito, ao meu pai, tá? Então, isso aqui existe para complementar o sujeito apenas, e não o verbo. Diferente daqui, ó, que eu tenho complementos para o verbo. Beleza? Então, rapidinho aqui já vimos isso, né? Não vou ficar perdendo tanto tempo, porque vocês já estudaram isso aqui bastante. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho que agora analisar as frases e classificar os meus predicados. Vamos lá. Letra A. Os atletas pareciam nervosos. Pareciam nervosos. Vamos dar uma compreendida aqui. Qual é o verbo? Parecia. Beleza? Qual é quem parecia nervoso? Os atletas. Nervosos. Então, complementa parecia ou complementa os atletas? Complementa os atletas, né? Então, veja, estou complementando os atletas. Pareciam aqui, ele vai ser um verbo nocional, uma ação, a ação de parecer, ou aqui nesse caso, ele é um verbo de ligação, que apenas liga o sujeito a uma característica. É essa a segunda opção, né, gente? Então, aqui eu vou ter um predicado nominal, porque eu apenas ligo o meu sujeito à sua característica através de um verbo de ligação, parecer. Tá bem? Vamos para a próxima. O carro voltou todo sujo da viagem. O carro voltou todo sujo da viagem. Veja, qual verbo nós temos? Voltou, do verbo voltar, né? Então, vejam. Quem voltou todo sujo da viagem? O carro. Então, tem meu sujeito aqui. Todo sujo da viagem. Vejam só. Aqui eu tenho... Então, olha lá. Vamos dar uma olhada aqui. Todo sujo se refere a voltou ou o carro? Se refere ao carro, né, gente? Todo sujo, é uma característica do carro. Da viagem, é o carro ou voltou? Voltou. Então, veja, eu tenho um complemento para o sujeito e um complemento para o verbo. Se eu tenho esses dois, eu tenho o quê? Um predicado verbo nominal, tá? Que além, então, de ter um verbo de ação, um verbo nocional, o verbo voltar, né? É uma ação que o sujeito pratica. Eu tenho também a apresentação de uma característica do sujeito, tá? Todo sujo. É importante nós lembrarmos que a característica do sujeito deve aparecer no predicado, para ser predicado verbo nominal. Tá bem? Se eu tiver o todo sujo aqui, por exemplo, né, ele tivesse aqui, ó, junto com o sujeito, o carro todo sujo voltou da viagem, aí é diferente, tá? Porque aí é o sujeito que está já colocando uma característica ali, o carro todo sujo voltou da viagem. Aí seria predicado verbal. Mas, como a característica não está no sujeito, está no predicado, né, nós vamos ter um predicado verbo nominal. Lembrando que o sujeito é de quem se fala, então eu estou falando do carro, e o que se fala do sujeito é o predicado, voltou todo sujo da viagem, tá? Então, por isso que aqui eu sei que é predicado, e como apresenta uma característica aqui, é verbo nominal. A natureza é bela, tá? Então, qual verbo nós temos aqui? É. Quem é bela? A natureza, tá? Vejam, o verbo ser e estar, já falei para vocês, são os principais verbos de ligação. Então, se eu tenho verbo de ligação, eu já sei que é predicado nominal. Nem preciso pensar muito. Mas, enfim, vamos entender isso aqui. Bela. Bela se refere a quem? À natureza. Ou seja, eu estou apenas usando esse verbo para ligar o meu sujeito à sua característica, tá? Então, se eu estou apenas fazendo isso, eu estou usando o verbo de ligação. Se é só um verbo de ligação, eu vou ter um predicado nominal. Voltei tarde para casa. Voltei é o meu verbo, né? Voltei tarde para casa. Sujeito seria eu. Aqui no caso, é um sujeito oculto. Tarde para casa. Tem aqui alguma característica do sujeito? Não tem, tá bem? Tarde para casa é apenas complemento do verbo voltar.
Então, gente, se eu estou complementando apenas o verbo, eu vou ter um predicado verbal. Derrotaram os inimigos. Tá? Derrotaram os inimigos. Então, aqui eu tenho um sujeito indeterminado, né? Não tenho como determinar quem é esse sujeito. Alguém, né? Derrotaram os inimigos. Os verbos derrotar, então. Derrotaram quem? Os inimigos. Olha só. Isso aqui é um complemento do próprio verbo. Quem que foram derrotados? Os inimigos. Tá? Mas quem que derrotou os inimigos? É o meu sujeito... Oxe, gente, estou indeterminado. Tá? Veja que os inimigos apenas complementa o verbo. Então, eu tenho um predicado verbal. Não estou apresentando aqui características do sujeito. Vamos, então, para número 8. Número 8 pede para nós: analise as frases abaixo e marque a opção que apresenta uma oração com sujeito inexistente. Tá? Sujeito inexistente. Fenômenos da natureza ou verbos impessoais. Né? Principalmente o verbo haver. Mas vamos dar uma olhada ali. Estivemos envoltos em alguns problemas. Qual é o verbo? Estivemos. Quem esteve envolto? Nós. Né? Então, se eu sei que tem um sujeito, então, obviamente, não é sujeito inexistente. Nós estivemos envoltos. A neve bloqueou estradas. Qual é o verbo? Bloquear. Né? Quem bloqueou as estradas? A neve. Então, aqui eu tenho um sujeito determinado. Concluirei meus estudos neste ano. Qual é o verbo? Concluirei. Quem incluirá os estudos? Eu. Né? Não está escrito, mas eu sei. O sujeito oculto. Se tem um sujeito oculto, não é um sujeito inexistente, né? Porque alguém vai concluir os estudos. Então, eu tenho um sujeito. Corremos 8 quilômetros ontem. Quem correu 8 quilômetros ontem? Nós. Aqui também, sujeito oculto. Se é sujeito oculto, eu tenho sujeito. Não tem como ser sujeito inexistente. Nevou muito em Nova York. Qual é o verbo? Nevou. Opa, do verbo nevar, né? Quem nevou muito em Nova York? A neve, né? Ninguém. O tempo, a natureza. Não tem um sujeito. Quando se for falar de fenômenos da natureza, então eu tenho um sujeito inexistente. Tá bem? Então, nevou muito em Nova York é a nossa resposta correta aqui na questão 8. Tá bom? Vamos para 9. Analise as frases abaixo e marque a opção que apresenta uma oração com sujeito determinado simples. Então, analise as frases abaixo e marque a opção que apresenta uma oração com sujeito determinado simples. Vamos lá. O presidente e o conjunto de ministros se reuniram na manhã de hoje. Então, vamos para o verbo reuniram, né? O verbo reunir. Quem se reuniu na manhã de hoje? O presidente e o conjunto de ministros. Veja, então, que eu tenho 2 núcleos do sujeito. O presidente é um e o conjunto de ministros é outro. Tá? Então, se eu tenho 2 núcleos, ou seja, dois elementos indispensáveis para fazer sentido na minha frase, né? Então, eu vou ter o quê, gente? Um sujeito determinado composto. Então, não é simples. Dó, Fá e Sol são claves musicais. Qual é o verbo? São, né? Do verbo ser. Quem são claves musicais? Dó, Fá e Sol. Estou falando das 3, eu não estou falando só de uma. Então, eu tenho 3 núcleos no meu sujeito. Logo, é um sujeito determinado composto. Não é, então, o simples que eu preciso. Machado de Assis e seus contemporâneos. Tá. Machado de Assis e seus contemporâneos representam o realismo brasileiro. Vejam lá, eu estou falando de Machado de Assis e seus contemporâneos. Não estou falando só do Machado de Assis, estou falando dos 2 aqui. Tá? Se eu tenho 2 núcleos, eu não tenho um sujeito determinado simples, eu tenho um sujeito determinado composto. Então, não é essa a resposta. Vamos lá. As pesquisas em torno do combate do vírus do papiloma humano ainda estão longe de chegar a um resultado. Qual é o verbo? Estão. Tá? No caso aqui tem mais, mas enfim.
Estão. Quem está longe de chegar a um resultado? As pesquisas em torno do combate do vírus do papiloma humano. Tá? Olha lá. Quem estão? As pesquisas. Tá? Então, eu estou falando somente das pesquisas. Então, aqui sim eu tenho um sujeito determinado. Simples. E, por fim, derrubaram muitas árvores no bosque. Derrubaram. Quem derrubou? Alguém. Eu não tenho aqui um sujeito determinado, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, ele não é simples. Tá bem? Então, a resposta aqui é a letra D. Só tenho um núcleo. Pesquisas. Tá? O resto é tudo complemento desse núcleo. Vamos para o 10? Analise as frases abaixo e marque a opção que apresenta uma oração com sujeito indeterminado. Houve confusão no final da partida de futebol. Houve confusão no final da partida de futebol. Qual é o verbo? Houve. Quem houve confusão? Ninguém. Né? Não tem como alguém haver confusão no final da partida de futebol. Eu estou relatando algo que houve. Então, quando eu vou usar houve, nós vamos ter o quê? Um sujeito inexistente. Então, não é o que o exercício está pedindo aqui, ele pede indeterminado. Ligaram para você mais cedo. Qual que é o verbo? Ligaram, do verbo ligar. Quem ligou para você mais cedo? Não sei. Eu sei que foi alguém. Se foi alguém, mas não sei quem, sujeito indeterminado. Então, a resposta aqui correta é a letra B. Vamos só passar rapidinho pelas outras aqui. Chegaremos de viagem na segunda-feira. Quem chegará? Nós. Então, sujeito oculto e não indeterminado. Consertei a porta quebrada. Quem consertou a porta quebrada? Eu, né? É um sujeito oculto. Eu consertei a porta quebrada. Se é sujeito oculto, não é indeterminado. Eles comeram tudo na minha geladeira. Comeram. Quem comeu? Eles. Olha aqui, está escrito eles. Então, é sujeito determinado, tá? Então, a única opção mesmo é essa aqui. 11. Quais são os termos essenciais da oração? Gente, isso aqui é básico, né? Sujeito, verbo e predicado, substantivo, verbo e predicado, sujeito e predicado, substantivo e predicado. Aqui nós já cansamos de falar que é o sujeito e o predicado apenas. E, por fim, marque a opção que apresenta uma frase nominal, né? Frase nominal, aquela que não apresenta verbo. Querida, cheguei. Cheguei é um verbo, né? Do verbo chegar. Estude. Estude, um verbo também. O verbo estudar no imperativo, né? Que dia bonito. Aí sim, gente. Aqui, ó. Que dia bonito, não tem nenhum verbo. Estou feliz, tem o verbo estar aqui. Beleza? Gente, é isso então. A nossa avaliação. Fizemos essa correção agora. Vou colocar uma recuperação para vocês e espero que vocês consigam ir bem. Basta o quê? Ter atenção. Pegar lá as anotações de sala de aula, os exercícios que fizemos, o que vocês anotaram das aulas que tivemos aqui online e vão conseguir fazer e acertar tudo. Tá bom? E nos vemos então numa próxima aula e até logo.